tarde a todos, boa tarde a todas. Obrigado por assistirem a esse vídeo. O meu nome é Cláudio Aleixo, sou doutor em Arte e Cultura Visual e professor do curso de Design Gráfico da Universidade Federal de Goiás. O tema da minha apresentação é a construção narrativa em animações interativas e jogos digitais. O objetivo do meu trabalho é compreender como os elementos narrativos sofreram transformações ao serem aplicados em audiovisuais interativos. O propósito inicial é analisar o processo narrativo em animações interativas e, paralelamente, em jogos digitais. Para tal, são apresentados e discutidos os elementos da construção da narrativa. Posteriormente, por meio de uma análise descritiva e comparativa, será apresentado como esses elementos são adaptados à linguagem narrativa da animação interativa e dos jogos digitais. E a partir de tal investigação, o trabalho discorre sobre como a estrutura narrativa multilinear das animações interativas tem semelhanças e diferenças em relação aos jogos digitais. De acordo com Rocha, a animação interativa é caracterizada por possuir um foco narrativo estruturado por um sistema hipertextual capaz de propiciar a livre exploração sequencial de seus percursos narrativos, através da ação direta do interagente junto ao seu ambiente gráfico de interação. E necessariamente devem existir em seu ambiente de interação mecanismos interativos que ofereçam de forma não impositiva a acessibilidade exploratória dos elementos que compõem a sua estrutura narrativa. Ao interagente é dada a liberdade para experimentar sua presença ativa, sensível, intuitiva, perceptiva e criativa durante o processo de exploração ou expansão da narrativa da animação. E é justamente essa característica da animação interativa de dar liberdade ao interagente, de escolher, modificar e agir ativamente em seus espaços gráficos que levam a sua linguagem a ser confundida com a linguagem dos games. Os elementos da narrativa, aplicação e distinção entre animação interativa e jogos, os games. Para compreender, ou para a compreensão de como os elementos da narrativa podem contribuir para a distinção entre animação interativa, jogos e games, eles serão analisados a partir dos estudos sobre discurso narrativo apresentado por Gerard Janetter em seu livro O Discurso da Narrativa, de 1985. Para Janetter, os elementos da narrativa são a ordem, a duração, a frequência, o modo e a voz. São essas divisões que darão subsídios ao meu trabalho para análise narrativa presente em animações interativas e jogos, com o objetivo de compreender como ambos se distinguem entre si. Vou iniciar com a ordem. Para Janetter, a ordem está ligada às questões temporais. Existem dois tempos em uma narrativa, o tempo da história contada e o tempo gasto para se contar uma história. O tempo gasto para se contar a história, contida em um texto literário, está relacionado à velocidade de cada leitor. Essa mesma constatação ela pode se aplicar pertinentemente a uma animação interativa, já que é o interagente que irá imprimir seu tempo de navegação, observação, admiração e busca pelos acontecimentos e fatos contidos na história. São diversos fatores que podem influenciar no tempo gasto por o interagente em uma determinada cena. Na maioria dos games, isso não ocorre. De fato, no jogo, o tempo de narrativa será variável dependendo de quão ágil e rápido seja o jogador. Porém, esse tempo gasto está diretamente ligado a questões mais objetivas. Ou seja, em um jogo, a relação de tempo relaciona-se à solução de desafios e não a questões pessoais particulares, como ocorre nas animações interativas. Sobre a duração, há em uma narrativa o tempo da história e o tempo que se leva para contar essa história. Em uma animação interativa, o tempo de duração para se narrar uma história não interfere no sucesso de sua conclusão. A duração do tempo na animação interativa está mais relacionada ao tempo de experimentação do interagente do que propriamente ao tempo a ser obedecido em execução de regras contidas em um jogo. No jogo, somente mediante a execução e observância de regras é que a narrativa poderá ser concluída ou adentrar em suas próximas fases narrativas. O jogo difere da animação interativa no momento em que estabelece a necessidade de exatidão do tempo e execução de uma determinada tarefa em uma cena.
Sobre a frequência tem relação direta com a duração, pois a quantidade de repetições de uma ação será ligada às idas e voltas a uma determinada cena ou fase, o que, por sua vez, interfere diretamente no tempo de duração de um jogo ou de uma animação interativa. Na animação interativa, a frequência apenas irá existir caso o interagente queira vivenciar por mais de uma vez determinado acontecimento contidos em uma cena. O desejo de buscar essa repetição pode existir advindo de diferentes fatores, sejam eles afetivos, contemplativos, emocionais ou outros de ordem particular do sujeito. No jogo, porém, a frequência torna-se um ato repetitivo e desgastante devido à falta de observância do jogador em não cumprir uma regra. Isso leva a repetir inúmeras vezes a mesma ação em uma cena, até que se consiga êxito sobre aquela tarefa. No que diz respeito ao modo, para Janete, modo se refere a diferentes formas em que o verbo é empregado para afirmar mais ou menos aquilo que se viu, ou exprimir diferentes pontos de vista de quem vê a história. Para Janete, ele teve a capacidade de criar, né, diferentes tipologias para compreender o modo como as narrativas ocorrem. Ele desenvolveu a narrativa de focalização zero, a narrativa de focalização interna e a narrativa de focalização externa. Por mais que em uma animação interativa seja o interagente quem escolhe os caminhos a partir dos quais ele quer ver a história ser contada, esse ver não o faz se confundir com o personagem da história. Ele não tem voz, apenas escolhe ver a história a partir de diferentes pontos de vista, possibilitados por sua multilinearidade narrativa. Na animação interativa fica explícito que o interagente é especificamente o narrador da narrativa, não o personagem, pois ele apenas atualiza um relato que já se encontrava anteriormente predeterminado por seu autor. E já no jogo, o jogador também é o narrador, mas está camuflado de tal forma que é levado a ter a impressão de que está vivendo a aventura em tempo real, sendo ele ao mesmo tempo personagem e também o narrador. Diferentemente da animação interativa, os jogos existe a presença dos 3 tipos de visão, a de focalização na história. Contudo, a predominância na focalização interna, ou seja, no jogo o narrador é igual ao personagem. Já nas animações interativas existe a predominância da visão de focalização externa. Portanto, o narrador sabe menos que o personagem, pois o personagem age à frente, né, do interagente, sem que o mesmo possa partilhar de seus sentimentos e de seus pensamentos. No que diz respeito à voz, está relacionada ao lugar e ao tempo narrativo. Janete classifica 3 tipos de narração. A narração ulterior, com a narrativa no passado, caracteriza-se como a forma clássica e mais frequente. A anterior, a narrativa geralmente é feita no futuro. A simultânea, a narrativa no presente, e a intercalada, que é a narrativa em que o narrador é, ao mesmo tempo, um herói. A voz na animação interativa, né, apresenta maior relevância entre a narração ulterior e anterior. Por mais que exista a interatividade entre interagente e sistema, no momento presente, a narrativa é apresentada a partir de fatos ocorridos no passado e fixados pelo autor da animação. Já a voz na narração dos jogos relaciona-se predominantemente à narração simultânea e intercalada, pois os acontecimentos são narrados através de suas ações que criam o presente de forma intercalada e simultânea em relação à história no presente. Aqui eu fiz um quadro comparativo, tentando demonstrar tudo aquilo que eu abordei para vocês anteriormente, mostrando as diferenças e as desigualdades entre a animação interativa e os jogos. E como considerações finais, a diferenciação aqui feita, né, entre animação interativa e jogo leva em consideração o conceito de jogo convencional, estruturado por mecanismos de jogabilidade competitiva. Não se aplica ao conceito de game art, nem aos jogos experimentais e nem aos jogos contemplativos. O ponto positivo de toda essa diversidade está no fato de que a linguagem da animação interativa não é fechada, mas ela é híbrida. Portanto, por ela podem ser experimentados diferentes tipos de linguagem, seja
do jogo convencional ou do jogo experimental. Essas são as minhas referências bibliográficas que eu trabalhei para conseguir fazer essa minha análise da narrativa. Eu agradeço muito a atenção de vocês e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado pela atenção. Yeah.